Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o que provavelmente são os dois assuntos mais irritantes do universo, nada obstante, os dois assuntos mais constantes da modernidade. Vamos falar sobre liberalismo e feminismo. Vamos tentar entender se o feminismo liberal é a fonte de todas as desgraças, como dizem as marxistas, ou se, como dizem as antifeministas, nós nem precisaríamos de feminismo quando nós temos o liberalismo. Afinal de contas, os direitos humanos, o caminho em direção à liberdade é um fluxo natural da história, é um progresso civilizacional. Olha, eu acertei a palavra. Para usar isso, vamos usar o clássico feminista liberal John Stuart Mill, A Sujeição das Mulheres. Rumor has it que não foi ele que escreveu esse livro, foi a esposa dele, mas não importa. Para os nossos fins, independente se foi um homem, se foi uma mulher, fato é que temos aqui o maior clássico do século XIX, e entender um pouco mais sobre isso aqui vai nos fazer entender um pouco mais sobre a loucura do século XXI. Então, eu sugiro que você pegue um whisky, porque, assim, sabe, precisa de uma ajuda para fazer passar. Eu queria estar tomando um whisky, mas é sábado de manhã. Então, assim, limites para o que o alcoolismo pode fazer com a pessoa. Então, eu tô tomando uma água e bora lá. E lógico que você deve ter percebido que eu estou novamente de Insider, pois eu estou ainda mais bonita do que eu já sou. A Insider, você já conhece, essa marca maravilhosa que tem tecidos tecnológicos, anti-odor, não amarrota, é fácil de lavar, tem peças clássicas e atemporais, e você vai me ver usando Insider daqui pro resto da sua vida, porque eu tenho problema com roupas, né? Perceba aí no meu canal, eu sempre uso as mesmas roupas, porque eu tenho dificuldade de achar tecido assim que não me pega, que não me aperta, nada me pinicando, não consigo nada assim encostando demais, né? E as roupas da Insider são realmente maravilhosas, são muito confortáveis, além de bonitas, e se você for comprar, usa o meu cupom de desconto, OLABOCOS15, ou acessa diretamente pelo link que eu vou deixar na descrição, que o desconto já vai para o seu carrinho, é cumulativo com os outros descontos que estão rolando no site nesse final de ano. Aproveita aí Natal, Ano Novo, para gastar dinheiro, fazer dívida e depois ter um novo protestado no Serasa. Tamo junto. Não sei se eu posso incentivar os meus seguidores a ter nome protestado no Serasa mesmo. Não dá pra entender Stuart Mill sem entender o contexto no qual ele está inserido, que é o da tradição liberal inglesa. Cara, o Stuart Mill publica em 1869. E ele acha que a Revolução Francesa foi o ápice daquilo que pode ser considerado uma civilização. Ele acha que, na verdade, a Revolução Francesa é o mito fundador da civilização oriental. O que tinha até ali era mais ou menos um mar bárbaro que foi caminhando, assim, na direção da luz e do conhecimento, aí tcharam, Revolução Francesa. E nesta altura deste campeonato, eu sei que você já sabe que a Revolução Francesa teve os seus problemas, teve as suas questões, porque este conhecimento aqui já foi mais ou menos disseminado no imaginário popular intelectual brasileiro, eu acredito. Só que o conhecimento de que a Revolução Francesa não teria acontecido sem a Revolução Gloriosa e o conhecimento do influxo das ideias inglesas na própria Revolução Francesa e não vice-versa, é um negócio um pouco mais obscuro, meio deixado de cantinho, assim. E, cara, se não entender aqui, vai travar todo o andamento do negócio daqui pra frente. Se não voltar ali pro fundador do liberalismo, que é o Hobbes, pelo menos no sentido do direito natural da coisa, tá? Se não voltar lá no Hobbes e começar a entender o que o Hobbes fez, qual que foi a revolução que o Hobbes fez pro direito natural, e como isso impactou o John Locke, que mais frequentemente é considerado como o pai do liberalismo, naturalmente, né, a filosofia dele foi feita para sustentar a Revolução Gloriosa, que por sua vez foi uma revolução que tirou um rei legítimo católico para colocar um usurpador protestante no trono inglês, e desde então as coisas continuaram assim. E como John Locke
naturalmente influencia o Rousseau, e como Rousseau naturalmente influencia toda a tradição revolucionária ocidental, se perder esta caminhada aqui, perdeu tudo. Porque a gente escuta, assim, né, no ensino médio, escutamos na faculdade, quem fez direito, aquele resumo bem porco dos contratualistas. A gente escuta que o Hobbes acreditava que a natureza humana era má por excelência, o lobo é o lobo do homem, portanto eu preciso criar uma sociedade autoritária, uma monarquia absolutista, para suprimir esses instintos canibais aí do homem. Já o Locke, o pai da democracia, o pai do liberalismo, acreditava que o homem era uma tábula rasa na qual eu poderia imprimir todas as virtudes que eu quisesse e, portanto, seria o papel da sociedade levar o homem em direção ao paraíso iluminado. Já o Rousseau acreditava que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, portanto, a sociedade é a raiz de todos os males. E isso são simplificações. São simplificações pelas quais a gente passa e fica assim, como se estivesse tudo bem. Sem entender que a ciência política moderna é o que subsidia todos os contratualistas. Todos eles partem da mesma premissa, que é a premissa do estado de natureza selvagem do homem, que nunca existiu na tradição clássica, que nunca existiu na tradição escolástica, na tradição ocidental. E é esta ruptura com a principal fundação aristotélica, que é o homem social, que permite a construção das filosofias contratualistas e é o que permite a construção tanto do liberalismo quanto do feminismo. O Stuart Mill escreve em 1869, ou seja, 100 anos depois do primeiro escrito feminista da história, que é a Mary Wollstonecraft. Mas a Mary Wollstonecraft não foi o primeiro escrito feminista da história. Ela foi, assim, alçada ao patamar de primeiro escrito feminista, porque antes dela, no século XVII, muitas, mas muitas mulheres escreveram sobre os direitos da mulher, escreveram sobre a situação feminina. Por quê? Foi no século XVII, na Inglaterra, que a ideia do estado de natureza selvagem foi cunhada pelo Hobbes. Foi no século XVII que o Hobbes juntou um idealismo político platônico com um realismo maquiavélico e criou o famoso hedonismo político. E a partir dali, as mulheres já começaram a escrever e a tentar encontrar a verdadeira natureza feminina a partir deste estado de natureza selvagem. E elas, ainda no século XVII, é bom reforçar, elas acabaram concluindo, derivando ali a essência feminina do sentimento, como fez o Hobbes, inclusive, dizendo que as mulheres são essencialmente boas. Meu amigo, não foi Rousseau que disse isso, não. Isso já estava sendo falado muito antes. Tudo que o Rousseau fez foi falar assim, as mulheres são os homens também. As mulheres são essencialmente boas, elas são benevolentes, elas são amáveis, elas são queridas. Se elas não estão sendo assim, é porque a sociedade não deixa que elas sejam assim. Mas se elas pudessem ser, elas levariam a redenção para dentro da sociedade civil. Elas melhorariam a sociedade civil. Dê os direitos políticos para as mulheres, pelo amor de Deus, porque elas levam esta essência até a esfera pública e, a partir daí, este progresso civilizacional vai ser acelerado. Eu dependo, portanto, dos direitos femininos para que esta marcha em direção ao paraíso esteja completa. Não foi um negócio inventado pelo marxismo. Não foi um negócio inventado pelas feministas românticas do século XIX. Isso não foi uma parada inventada pela Olympe de Gouges, muito menos por ela, coitada. Isso já existe na Inglaterra do século XVII. Então, a partir daqui, toda a tradição feminista vai começar a sua caminhada em direção à procura da verdadeira natureza feminina
a partir deste estágio selvagem, a partir deste estado natural no qual o homem existiria fora da sociedade civil. Beleza, a primeira coisa que precisa ser feita é você identificar qual que é a atual situação da mulher na sociedade. Isto é o que toda filosofia precisa fazer quando vai filosofar, independente de ser feminista ou não. Vamos investigar a natureza do homem. Pera, como que o homem está em sociedade? Olhamos para o homem, o que vemos? Qual que é a situação que vemos? O que os nossos olhos conseguem nos dizer? E quando olhamos para a situação das mulheres, nós vamos enxergar uma realidade que às vezes não é bonita. A realidade da mulher sendo fútil, da mulher sendo muito apegada a questões de beleza, da mulher estando muito preocupada com correr atrás de homem, com se casar, com namorar. A mulher muito apegada, geralmente, às trivialidades da vida e menos às coisas que verdadeiramente importam. Porque quando eu comparo esta mulher ao homem, eu percebo que o homem, ele se interessa mais por política, ele se interessa mais por filosofia, ele se interessa mais por artes clássicas. Esse é o raciocínio. Só que eu preciso entender se esta mulher é assim de fato. Por quê? Vamos trazer a discussão aqui mais para o campo do humano e menos para o campo feminino? Porque não faz muito sentido você limitar isso só à mulher. Continuemos. Quando eu observo os homens se comportando em sociedade, eu percebo que eles não agem como eles deveriam agir. Eles agem, via de regra, de formas injustas. Se eu observo uma sociedade, eu adoro usar o exemplo do Rio de Janeiro, né? Vamos observar o Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro. É mané passando mané para trás, malandro passando malandro para trás. São pessoas tentando cometer todos os tipos de injustiças possíveis assim que tiver uma oportunidade. Isso parece ser um padrão humano ao longo de toda a história. Será que então eu posso concluir que o homem é injusto? Será que eu posso concluir que a justiça é uma simples convenção social? Que a justiça não existe como um fim em si mesmo? Que ela somente é algo útil para se viver em sociedade? Somente algo eficaz para se viver em sociedade? Bom, é isso que o Hobbes conclui. E é isso que todos os contratualistas concluem ao observar o nascimento da sociedade civil, ao observar que antes da sociedade civil, como se o homem pudesse existir antes da sociedade civil, o homem era injusto, portanto, a sociedade civil nasce de uma injustiça e a função dela é manter aqui a paz através deste consenso aqui, através deste contrato social. Mas é contra a vontade primária do homem, é contra a verdadeira essência do homem. Será que eu posso concluir isso? Ou será que eu posso fazer uma busca filosófica mais aprofundada e a partir do telos da sociedade, a partir do telos humano, descobrir para onde essa sociedade está indo, em qual direção o homem está indo? Será que a partir de uma sociedade ideal, de um homem ideal, eu consigo concluir que a justiça é um fim em si próprio? Essa é a grande questão da filosofia. Essa é a grande questão do homem. É uma questão eterna. Tudo que eu tenho aqui, portanto, é um recorte feminino. É um recorte para tentar entender se esta natureza feminina, que eu consigo observar e eu não acho ela muito bacana, se esta natureza feminina é a verdadeira natureza feminina. Ou se existem certos fatores externos aqui que estão levando a mulher para um lado que não é o lado verdadeiro da mulher. Será que a influência de Instagrams de feminilidade na mulher fazem com que a mulher seja feminina? Será que essa quantidade de propaganda relacionada à beleza e ao corpo perfeito, ideal, padrão, será que isso
leva as mulheres a se interessarem mais por beleza? Será que as mulheres não gostam tanto assim de política porque elas não foram ensinadas a gostar de política como os meninos foram ensinados a gostar de política? Ou será que não? Ou será que tudo isso são respostas a uma essência inata feminina? Será que tudo isso que envolve o universo feminino corresponde exatamente à verdadeira essência feminina? Uma busca que pode ser feita dentro do contexto maior, que é a busca pela verdadeira natureza humana, de forma geral, né? E acabaremos esbarrando na busca pelo que é a justiça, pelo que é o sumo bem, caso isso fosse feito de maneira correta. Mas o que a tradição feminina e a tradição feminista passa a fazer é se basear nesta nova ciência política hobbesiana, é se basear nesta concepção inglesa que foi formada ao longo de pelo menos 200 anos para começar a sua investigação. Veja a situação das mulheres. O que o Stuart Mill consegue observar é o mesmo que a Mary Wollstonecraft consegue observar, é o mesmo que o Terêncio consegue observar 200 anos antes de Cristo. Enxergo a situação delas, não gosto do que vejo, e preciso responder se essa é a verdadeira essência feminina. O Stuart Mill diz que eu não posso me basear, eu não posso conseguir uma resposta através do costume. Eu não posso dizer que as mulheres sempre foram assim. Não posso pegar escritos medievais, escritos gregos, escritos atenienses, escritos o que quer que seja. Eu não posso pegar as leis, a jurisprudência. Não posso me basear no costume para dizer que, bom, as mulheres sempre foram assim, portanto elas são assim. Afinal de contas, é exatamente da contestação do costume que parte a filosofia. É exatamente perceber que existe uma natureza distinta do costume que faz com que a filosofia comece a trabalhar. Os argumentos machistas nesse sentido, né, que reduzem a mulher à forma com que a mulher foi representada na história, ou a forma com que a mulher foi descrita na história e tudo mais, não são argumentos que podem prosperar. Isso é um sofisma, né? Isso parte de um argumento de autoridade que não pode ser levado em consideração. Da mesma forma, eu também não posso me basear na experiência humana para concluir que as mulheres são assim. Não posso dizer que eu conheço muitas mulheres e todas elas são assim. Logo, as mulheres são assim em sua essência. Primeiro porque, ainda que eu conheça muitas mulheres, eu não as conheço em seu íntimo, eu não as conheço em seu âmago, eu só conheço o que elas me mostram. Ainda que eu seja uma mulher, eu só conheço a mim mesma, eu não conheço a minha mãe, por exemplo, com a qual eu convivi durante 30 anos. E muito menos os homens podem dizer que conhecem as mulheres, porque, lógico, eles vão conhecer um recorte muito específico das mulheres. A experiência, portanto, não me prova que elas são fúteis. Não me prova que elas não estão realmente interessadas em aspectos mais elevados da vida, que elas não estão realmente interessadas em exercer a razão. Se eu não posso me basear no costume, não posso me basear na experiência, o que eu devo fazer, então? Eu deveria começar a construir dialeticamente, como faz a Cristiane de Pizan na Cidade das Mulheres, né? Uma mulher ideal a partir da sociedade ideal e, portanto, chegar na verdadeira essência feminina. Mas isso foi destruído com Hobbes. O Hobbes impossibilita o exercício dessa dialética. O Stuart Mill vai tentar derivar certa epistemologia da tradição aristotélica. Ele vai tentar fazer isso, mas ele não vai conseguir, porque, de novo, ele não tem o principal pressuposto da filosofia aristotélica, que é o homem político. Ele parte do homem atomizado, do homem antes da sociedade, de um homem
que existe individualmente, né? Que põe a mochilinha aqui, sobe na vanzinha e vai viver no meio do mato e vai comer cogumelo estragado e vai morrer. Ele parte dessa concepção aí atomizada dos contratualistas. Ele pode até tentar fazer isso, mas ele não vai conseguir fazer isso por causa desta premissa errada. Então sobram algumas opções, né? E essas opções, geralmente, vão tentar enxergar o mundo como ele é e derivar certas noções de dever ser do mundo como ele é. O que muitas pessoas farão depois do Stuart Mill é criar uma mulher em estado selvagem ideal a partir de um matriarcado ideal e dizer que neste matriarcado ideal as mulheres eram tudo de bom, tudo maravilha, que vem, de novo, daquela ideia da benevolência feminina que já é muito anterior. E que, portanto, se eu resgato, né, se eu restauro esse matriarcado ideal, então eu conseguirei civilizar a sociedade a partir daqui. Esse estado mítico ou histórico que as feministas ficam procurando também, o matriarcado aqui na história, que realmente aconteceu e tal, para saber como é que foi, para saber como as coisas seriam antes do patriarcado, antes da sociedade civil, isso é uma tentativa. Bom, o Stuart Mill diz que a única coisa que seria capaz de dizer a verdadeira natureza feminina seriam as leis da psicologia. Como se pudesse existir uma lei da matemática, uma lei da lógica, que ditasse a verdadeira essência feminina fora das convenções sociais. E que, infelizmente, no momento no qual ele está escrevendo esse ensaio, essas leis da psicologia, elas não foram desenvolvidas o suficiente para dizer que há, sim, certa, né, estrutura aqui feminina que independe de culturas, independe do lugar no qual ela está inserida. Portanto, inexistentes essas leis da psicologia, ninguém até agora, final do século XIX, está habilitado a ter qualquer opinião definitiva sobre o assunto. Tudo que se pode ter no momento são conjecturas, mais prováveis ou menos prováveis, a depender de serem mais ou menos autorizadas pelo conhecimento que já temos das leis da psicologia aplicadas à formação do caráter. Ele decreta a impossibilidade de conhecimento da verdadeira natureza feminina. Por mais que eu olhe e veja que, bom, essas moças parecem ser meio bobas, essas moças parecem ser meio infantilizadas, eu não posso saber como elas realmente são, porque eu ainda não tenho os instrumentos matemáticos necessários para saber como elas realmente são. E daí se conclui que o Stuart Mill jamais poderia ser um feminista. Porque como que eu digo que as mulheres precisam de mais educação, de mais direitos políticos, de mais qualquer coisa, de qualquer mudança política, se eu não sei se é isso que elas querem? Eu não sei se é isso que corresponde à verdadeira natureza delas. Como que eu dou mais direitos políticos para elas, se eu não sei se as mulheres são mais inclinadas à política, se elas estariam mais inclinadas à política? Como que eu forneço uma educação equiparável à educação masculina, pois se eu não sei se elas querem fazer essa educação masculina, se eu não sei se elas querem aprender matemática, ou às vezes elas querem só mesmo ficar correndo atrás de homem, não dá para saber. Nesta altura do campeonato, existe a impossibilidade do conhecimento verdadeiro. Então ele fecha a porta da caverna. Fechando a porta da caverna, então, ele deveria inviabilizar a sua própria filosofia, e ele deveria inviabilizar, inclusive, a filosofia feminista. Mas não é isso que acontece. Ele fecha a porta da caverna, mas declara de dentro da caverna, ele dá um grande grito dentro da caverna que diz o seguinte: o que hoje é chamado de natureza da mulher é algo eminentemente artificial. O resultado de uma repressão imposta em certas direções e de um estímulo antinatural em outras. O que é brilhante! O que é brilhante!
Apesar de não ser possível o conhecimento, é possível dizer que do jeito que elas estão não dá. Do jeito que elas estão não pode ser. O jeito que elas estão é fruto de uma criação artificial. É de uma imposição. E para tentar insuflar certa lógica nesse raciocínio, nós precisamos preencher este raciocínio com o raciocínio contratualista liberal, para que nós possamos, né, não bater tanto a cabeça assim e tentar ressuscitar o cara e falar, ou a mulher e falar, mas meu amigo, premissa maior, premissa menor, conclusão. Você não me ajuda. A partir desse raciocínio contratualista, eu tenho um estado, um homem e um estado de natureza, e aqui é a luta do mais forte com o mais fraco. Surge uma sociedade civil, sabe-se lá o porquê que também isso surge, e essa sociedade civil cria certas normas que vão civilizar este homem aqui, tá? Só que o único direito natural que existe de verdade é o direito à sobrevivência, veja bem. Porque é o sentimento mais forte, é o instinto mais forte que existe dentro do homem. Nenhum outro instinto supera o instinto de sobrevivência. Lógico que a sociedade civil, então, surge a partir deste direito do homem de não ser morto e de se preservar, e não de um dever do homem para com o outro homem de levar uma sociedade até um ideal construído, uma ordem social política justa, tá? Tudo que essa sociedade pode fazer, então, é limitar os direitos individuais para que eles não se conflitem, e esta sociedade, de novo, vai ter esse caráter redentor, certo? Só que isso não surge do nada. Isso não é do dia para a noite que acontece. Isso é um processo histórico. Este processo histórico caminha em direção à liberdade completa. Este processo histórico vai transformando estes homens macacos em homos inglesos, em homos civilizados. Isto é um processo em direção sempre a uma maior liberdade. Portanto, a liberdade aqui é uma condição pressuposta desta evolução civilizacional. A escravidão é um resquício desta barbaridade. A escravidão, que é o uso da força de um homem contra outro homem, é um resquício destas sociedades bárbaras que persistiu ao longo dos tempos em decorrência da própria ignorância humana e em decorrência também da necessidade da preparação dessa sociedade ao longo do tempo, e que no momento em que o Stuart Mill escreve é basicamente algo superado, né? A grande maior parte dos países já havia abolido a escravidão, salvo o Brasil, inclusive. Tinha acabado de abolir, acho. Então, esta questão da escravidão, a sociedade já percebeu, né, neste grande exercício de liberdade, que era algo errado, que eu deveria ir para uma maior eficácia social, para uma maior pacificação social, garantir o direito à autossobrevivência do próprio escravo. Só que outras relações de opressão continuam existindo dentro dessa sociedade. A mais óbvia é a opressão do homem contra a mulher, do mais fraco, do mais forte contra o mais fraco, que acontece na associação conjugal. O casamento, então, ele é equiparável a esta relação entre escravo e escravizado. E às vezes até pior, porque numa relação de senhor-escravo, eu tenho abertamente a situação de desigualdade. E abertamente eu digo que você é inferior a mim. Já no casamento, esta relação é velada. Algumas coisas acontecem ali e o homem ele é extremamente eficaz em condicionar esta mulher a aceitar esta situação de submissão
E ele faz isso usando várias estratégias possíveis. Ele direciona a educação das mulheres para a submissão. Ele direciona todos os artifícios sociais possíveis no sentido de manter essa mulher uma prisioneira deste ideal de feminilidade que é criado, para o qual ela busca, né, ascender. Um ideal de feminilidade, vamos ressaltar, falso, ainda que a gente não saiba muito bem, ainda que não seja possível muito bem dizer se é falso ou não, mas é falso. Eles condicionam essa mulher até esse ideal de feminilidade. Então, se a gente acabou com a escravidão, e isso é um dos reflexos da liberdade, eu preciso acabar com a sujeição das mulheres dentro do casamento, porque isto é a única coisa que resta nesta grande marcha do progresso, nessa grande marcha civilizacional. E é lógico que se eu der mais direitos políticos para as mulheres e todos os direitos possíveis para as mulheres, é lógico que a sociedade vai se beneficiar disso dentro da ética utilitarista, porque sabemos que estamos partindo dessa tradição aqui de considerar a natureza desta mulher uma natureza benevolente por excelência. Então ela trará esta benevolência aqui para a sociedade em uma forma redentora. Somente assim nós conseguimos fazer o raciocínio de John Milton fazer sentido, de Stuart Mill fazer sentido, e somente assim nós conseguimos compreender boa parte da literatura feminista e, por consequência, da literatura liberal do século XVIII e do século XIX e compreender os impactos deste ideal mítico feminino na literatura do século XX, até a grande ruptura causada pelos pós-modernistas aqui, e depois a gente fala sobre isso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.